Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja a encher os nossos corações de alegria, de paz, e que possamos desfrutar desse momento com nossos irmãos e também com o nosso Senhor, cultuando, adorando, louvando, e que o Espírito Santo de Deus assim nos abençoe na direção desse culto. Eu quero convidar vocês a ficarmos de pé, todos de pé. Eu queria antes só avisar para quem for ofertar a oferta missionária que pegue o envelope vermelho. Hoje nós estamos tirando uma oferta missionária para a nossa igreja presbiteriana de Manaus, para os nossos irmãos que estão em dificuldade lá por causa da pandemia, Então, só para identificar, que tem um momento de dízimo e ofertas também voluntárias, mas essa oferta é missionária hoje. Então, você que vai ofertar para missões, faça no envelope vermelho. Os diáconos que estão lá atrás podem estar passando para vocês. Meus irmãos, nós vamos invocar o Espírito Santo do Senhor com o hino de número 86. Então, é uma oração, nós vamos fazer isso cantando, pedindo ao Espírito Santo que nos transforme, nos vivifique nessa noite. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do eterno Deus, opera em nós. Então essa é uma oração pedindo ao Espírito Santo de Deus que opera em nós, que quebrante-nos, que console-nos, que transforma-nos e que faça também com que possamos transbordar nele, durante esse culto e na palavra do Senhor. Quero convidar meu irmão e minha irmã a você abrir a santa palavra de Deus, ainda em pé, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. No Novo Testamento, pertinho de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Momento de contrição, de fazermos uma reflexão sobre a nossa vida diante de Deus, porque todos somos pecadores, E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados,
e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Amém, queridos? Que Deus aplique essa leitura aos nossos corações. Você pode se assentar. Meus queridos irmãos e irmãs, que grande amor, o amor de Deus. Foi pelo amor de Deus que Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz. Não pelo fato simplesmente de morrer, mas pelo fato de cumprir a vontade de Deus, de que era a única forma, o único sacrifício que poderia perdoar os nossos pecados, era a morte do seu Filho, com o seu sangue sendo derramado, como preço pago pelos nossos pecados. E foi realmente o que aconteceu, e agora nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, e nós podemos hoje, reconhecer que pelo fato dele ter nos tornado seus filhos, foi pelo sacrifício de Cristo. E foi esse sacrifício também que trouxe o perdão e que trouxe a purificação dos nossos pecados. Aqui diz o versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como é puro, de um dia estar com ele e de ver ele como ele é. Mas, meus irmãos, o apóstolo João vai dizer aqui ainda, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aqui, mesmo nós perdoados, ainda no mundo, somos pecadores, sujeito ainda às mazelas do pecado, sujeito ainda a desobedecer ao nosso Deus. E transgredimos então a lei de Deus, transgredimos os mandamentos de Deus. E o fato é que o crente verdadeiro, ele peca e se arrepende, ele peca e confessa, porque o crente, o filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. E João vai terminar aqui dizendo que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. E que nós possamos, irmãos, como filhos e filhas do Senhor, poder fugir do pecado. Porque o verdadeiro crente não vive na prática. Mas esse é um momento que eu e você temos um compromisso com Deus, de nos prostrar diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, pedir e também com gratidão daquilo que Deus fez através do seu Filho por mim e por você, não é? Uma vez que Ele morreu, uma vez que o seu sangue foi derramado, foi por todos os nossos pecados, mas Ele nos manda a si mesmo confessar, aqueles que pecamos hoje, ou quem sabe durante a semana, pedir o seu perdão, pedir a purificação. Eu quero convidar você abaixar sua cabeça nessa hora. É um momento seu com Deus, é um momento de você confessar os seus pecados, pedir o perdão de Deus, pedir a purificação, mas também de você ser agradecido pelo que Cristo já fez por você lá na cruz do Calvário. Ore ao Senhor. Senhor, tua igreja está aqui, presente, outros irmãos de casa, e nós queremos, Senhor, humildemente, curvados diante da tua santidade, da tua pureza, reconhecer o nosso pecado, reconhecer, Senhor, que mesmo transformados, mesmo redimidos, Senhor, pelo teu sangue, ainda estamos nesse mundo, Senhor. E vezes por vezes, Senhor, nós temos desobedecido a tua palavra. Vezes por vezes, Senhor, temos caído em pecado. Ó Deus, só nos resta, Senhor, nos prostrar diante de ti e pedir o teu perdão. Arrependidos, pedir que o Senhor esteja nos purificando, nos limpando, Senhor, para que possamos nessa noite te adorar, te bendizer, ó Deus, em espírito e em verdade. E que, ó Deus, certo de que esse teu perdão foi alcançado uma vez para sempre, através do teu Filho lá na cruz. E que agora, Senhor, nós podemos, perdoados, purificados,
engrandecer o teu nome. E nós queremos te dizer, Senhor, muito obrigado. Continua conosco para nos abençoar no decorrer desse culto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, porque nós podemos orar, porque nós podemos confiar na graça do Senhor. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a você que nos visita pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Que você possa aqui, junto conosco, adorar, glorificar o nome do Senhor. E também queremos dizer que essa é uma igreja que preza pela sua vida. E estamos à disposição para servi-lo e para abençoá-lo. Queridos, eu quero ainda convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 113. Um salmo que engrandece os atributos do nosso Deus, os feitos do Senhor por nós. Salmo 113. Fiquemos de pé para essa leitura. Eu quero convidar você a ler comigo, em voz alta, né? Essa leitura. Vamos fazer junto. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o nosso Deus é o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser aclamado, de ser celebrado. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus que se faz presente aqui no nosso meio. Não é? O Deus que se faz presente na pessoa do seu Espírito Santo em nossas vidas. E é a Ele a nossa adoração. É a Ele o nosso culto. E nós engrandecemos ao Senhor pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça para conosco. E nós vamos fazer uma oração, vamos adorar o Senhor, não é? Invocar numa adoração de adoração. E eu quero convidar o presbítero Jean para estar fazendo essa oração nesse momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. O nosso Pai, o Senhor é o único que é digno de ser adorado. O Senhor é o Criador de tudo que há nesse mundo, meu Senhor. Tudo foi feito por intermédio do seu Filho Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, meu Senhor. Como o Senhor é bom e maravilhoso, onde o Senhor faz um plano para nos salvar do caminho onde nós já estávamos caminhando para a perdição, meu Senhor. O Senhor é um Deus para ser louvado, adorado, um Deus maravilhoso, um Deus magnífico, onde através da Escritura, da Bíblia, nós podemos ver o seu poder e ver o quanto o Senhor deve ser adorado, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, o único que é santo, fiel, majestoso. O Senhor é maravilhoso conosco, por isso nós devemos a cada dia adorar e louvar ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, nos guardando do mal, nos ajudando a sair das tentações, porque o Senhor é Deus, é maravilhoso. E nós devemos adorá-lo a cada dia mais e mais, onde nós podemos louvar, cantar e mostrar a sua santidade,
porque nós somos pecadores, nós não podemos nunca ser santos igual o Senhor, mas podemos louvar um Deus digno e fiel, onde mostra a sua grandeza, tanto na sua criação, como no seu plano de salvação, para nos remediar nossos pecados. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, queridos. Nós vamos entoar o hino número 300. Igreja militante. Enquanto estivermos cantando esse hino, você que veio preparado para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, né? Com a sua oferta missionária, quem veio preparado para essa oferta. Então nós vamos cantar esse hino, enquanto você pode fazer essa entrega aqui no altar do Senhor. Vamos cantar bem forte, irmãos. Quero ouvir a voz de vocês. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder. E quero só por te viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu perco tudo, vou por ti em paz reinar. Grande foi o teu amor, que mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando o teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Ao mesmo tempo que a gente canta esse hino, ele também é uma oração, né? De gratidão pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Pedi ao presbítero Rafael para estar fazendo uma oração de gratidão ao Senhor por todos os feitos, né, em nosso favor, tanto da nossa redenção, como também das nossas necessidades básicas, que o Senhor tem dado suficiente para a nossa sobrevivência. Então vamos agradecer ao Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, também entregadas aqui. Pai nosso, que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tua bondade, graça, misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor não só nos fez, não só nos criou, não só Deus criou este mundo, nos colocou nele para dominá-lo, para, Senhor, servi-lo, cultivá-lo, mas como também o Senhor tem estendido sobre nós a tua providência, ó Pai.
Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós a todo instante, ó Deus. Tu és um Deus que sustenta não só as coisas maiores, ó Deus, o universo, os planetas, estrelas estão sob o teu controle, mas também os mínimos detalhes da nossa vida, ó Pai. As mínimas coisas na qual nós precisamos, o Senhor tem nos amparado. O Senhor tem nos dado, Senhor, um teto sobre as nossas cabeças. O Senhor tem provido o nosso alimento na nossa mesa. O Senhor, ó Deus, tem nos dado energia, força e saúde para trabalhar. E ainda assim, o Senhor tem, ó Deus, feito com que nós possamos, através daquilo que temos recebido, contribuir com a Tua obra, Pai. Senhor, obrigado, Deus, por os dízimos e as ofertas, Senhor, que têm sido depositados aqui nessa igreja. Que o Senhor possa abençoar, Deus, para que o conselho dessa igreja possa administrar, Senhor, essas finanças de forma bíblica. Que possa estar colocando, Senhor, esse dinheiro em missões, colocando para o sustento pastoral, no cuidado dos pobres, das viúvas, dos necessitados, Pai. Que em nome de Jesus, essa igreja, Senhor, venha cada vez mais ser reconhecida por uma igreja bíblica, ó Deus, tanto Senhor, na sua pregação, quanto também na administração financeira, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando cada irmão que tem, Senhor, ofertado, cada irmão que tem contribuído com a Tua obra, que o Senhor possa enriquecê-los cada vez mais, ó Deus, com o Teu Espírito, com o Teu amor, com a Tua paz. Coloque cada vez mais, Senhor, generosidade no nosso coração, que nós possamos ter um coração disposto, Deus, a contribuir com a Tua casa. Obrigado, Deus, porque ao mesmo tempo que nós estamos contribuindo, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor tem nos respaldado, Senhor, nós somos gratos por isso, ó Deus. Nós te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Como é bom agradecer, como é bom louvar o nosso Deus que tem nos suprido. Você pode se assentar, querido e querida. Meus irmãos, hoje, embora já em fevereiro, nós temos a posse da nossa liderança e mesmo tendo aí a dificuldade da pandemia, né, que assola ainda o nosso país, período que a igreja ficou fechada, tendo culto só online, mas mesmo assim o mês de fevereiro é o mês de volta, com todas as nossas atividades, né, nos anos normais, né, seria, né, todas as atividades da igreja, porque consideramos aí o mês de dezembro, o fechamento, e o mês de janeiro, o mês de férias, né? Então é comum, no primeiro domingo de fevereiro, ou no último de janeiro, né, dar posse à liderança para o ano eclesiástico, né, agora o ano atual de 2021. Mas primeiramente, nós queremos agradecer a Deus por todos os irmãos que assumiram liderança em 2020, mesmo sem poder todos, né, assumirem as suas atividades, né, os seus ministérios devido à pandemia, por a igreja não estar aqui reunida, né, pelo tempo não ter sido aberto para os cultos, mas nós queremos agradecer a todos vocês. Eu não vou citar nomes aqui porque são quase que 100% os mesmos, né, que estarão recebendo posse para o ano de 2021. Devido aqui a cumprirmos a regra, né, de distanciamento, nós vamos pedir que você fique em pé. Nós temos alguns irmãos na liderança que não puderam estar aqui hoje à noite, né? Na sequência aqui, nós vamos citar. O nosso conselho, ele recebe a posse na própria reunião, pelo presidente do conselho, que é o pastor, tá? Mas eu quero pedir os nossos diáconos que fiquem de pé, o diácono Valdir, que é o presidente, é isso mesmo? Valdir, que é presidente da junta diaconal, o vice, o diácono Paulo, o secretário, o diácono Guilherme, e também o nosso diácono Ednilson, que estarão recebendo posse. Queremos pedir, aqui eu vou citar, irmãos, os nossos ministérios, o ministério do culto, da liturgia, o pastor com os presbíteros, né? Ministério de Educação Cristã, também a coordenação é do pastor, que já está aqui à frente, né? Nós temos a secretária da nossa escola, a Grazi e Roseli, pode ficar de pé também, faz parte aqui da coordenação, nem todos aqui que faz parte do ministério a gente vai citar, mas da escola é preciso toda a diretoria, né? Professores da escola dominical, presbítero Rafael, presbítero Jean, presbítero André, que não está aqui, pela esposa está com suspeita de Covid, né? A Cleia, minha esposa, e eu também que já estou aqui à frente. Primeiros passos na fé também, sou eu e o André,
conhecendo a minha igreja, o presbítero Jean, e o panorama bíblico, o presbítero Rafael. Se Deus permitir, meu irmão, quem sabe esse ano, né? A gente dá volta aí com a nossa escola, com a divisão de classes, que não é possível, porque as nossas salas não têm saída de ar, nem entrada, a não ser uma porta. Então, nós não temos mesmo como manter aí o distanciamento social. O nosso ministério infantil, a irmã Cléia que coordena, que já está em pé, né? O ministério de discipulado é o presbítero Jean, também que já está aqui em pé. Ministério de evangelização, esse ano está sendo eu também, até que venha aí uma pessoa para assumir esse ministério. Ministério de louvor, o líder é o nosso irmão Claudione, fique de pé, meu irmão. Coordenação também do presbítero Rafael, que representa o conselho no conjunto. Ministério de mídias, presbítero Jean, que coordena. Ministério de oração, diácono Valdir, que já está em pé aí também, né? Ministério de casais, comigo e a Cléia, o irmão Diogo e a Érica, também não puderam vir hoje à noite, porque o João está com sinal de gripe, né? E eles estão tendo cuidado, porque não sabem aí se realmente é só uma gripe, ou outra, ou aí até mesmo, né, a Covid. Devemos orar por esses irmãos. Ministério de assistência diaconal, a coordenação é do irmão, é de todos os diáconos, né? Que já estão aí de pé, e o representante também do conselho é o presbítero Rafael. Agora, irmão, nós temos aqui líderes dentro desse ministério. Preparação da ceia, as nossas irmãs Aparecida Rodrigues é a líder dessa parte que as irmãs contribuem, a irmã Maria Aurora e a Neide, ela está liderando esse ministério. Serviços gerais, o líder é o nosso irmão Diogo, tá? Que vai servir junto aí com os nossos diáconos. Recepção, a líder é a irmã Eliane. Está aí, Eliane? Ela não estava bem, graças a Deus, minha irmã. Deus é bom. A líder de limpeza, nossa irmã Sônia, Ministério de Limpeza. Ornamentação, a líder é a Cléia, né? Tem outras irmãs aí que acompanham. Ministério de Finanças, o nosso tesoureiro, a coordenação total é o presbítero André, que não está presente, mas está de casa aqui nos ouvindo. Comissão de exame de conta, também a liderança do irmão Diogo, tem uma comissão, mas é o irmão Diogo que lidera aí essa comissão quando reúne. Ministério da Cozinha, nosso diácono Valdir e a nossa irmã Roseli, que também já está de pé ali, né? E Ministério de Evento também, que é o nosso irmão Diogo, que coordena, que não está aqui. Isso é para um conhecimento da igreja, né? Nós vamos estar dando posse a esses irmãos, e depois essa lista estará no mural da igreja, para que os irmãos assim conheçam e procurem esses irmãos e se disponham também em ajudá-los. Eu quero abrir com vocês, ainda os irmãos fiquem de pé, na carta de Paulo, escrita a Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. Eu não vou pregar nesse texto para vocês, meus irmãos, mas eu quero deixar com vocês esse texto. Por se tratar de um chamado ao ministério apostólico, pastoral, que Paulo entendia, mas que também pode ser aplicado para nossas vidas, tá? Para vocês que recebem posse nessa noite. Paulo disse o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno,
imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querido e querida, você que recebe posse nessa noite, foi escolhido por Deus, designado por Deus, para servir o reino de Deus, para servir a essa igreja. E que, como Paulo aqui reconhece a graça salvadora de Cristo, né, ele reconhece também que toda honra, que toda glória deve ser dada ao Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém? Eu não sei se eu pedi todas as professoras do Ministério Infantil, mas se tiver alguma aqui eu não chamei, pode ficar de pé, tá? E nós vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento pelas vossas vidas. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pelos ministérios da nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, porque foi esses irmãos e irmãs e outros que já passaram, Deus, durante outros anos, que trabalharam, que regaçaram as mangas, Senhor, para servir essa igreja. Desde a limpeza do templo, até, ó Deus, os professores de escola dominical. Todos se envolveram, ó Deus, em ministérios diferentes, servindo ao Senhor, servindo a tua igreja, cumprindo, ó Deus, com o seu mandato. Pai, nós te agradecemos por esses irmãos e irmãs, e queremos, ó Deus, que todos eles continuem firmes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. E os novos, Senhor, que estão assumindo liderança também, que possam olhar para o Senhor, olhar para nós, Senhor, que caminhamos já nesses ministérios, e servir ao Senhor com alegria. Pai, nós pedimos a tua bênção para esses irmãos e irmãs, líderes, Senhor, da tua igreja, coordenadores, Senhor, desses ministérios, no nome do teu Filho Jesus, e que o Senhor opere no poder do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Amém. Queridos, eu declaro vos empossaram no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe. Vocês podem se assentar. Meus queridos, hoje tem ainda motivos, né, de gratidão ao Senhor. Hoje nós comemoramos na igreja presbiteriana o dia do homem presbiteriano. E domingo próximo é o dia da mulher presbiteriana. Por favor, vocês me ajudem a lembrar, né? Porque hoje eu lembrei dos homens. E se não lembrar das mulheres, irmãos, quando a pandemia acabar, não tem cafezinho, não tem chá, não tem almoço mais. Então a gente precisa lembrar das nossas irmãs, que também tanto nos abençoam. Mas, homens presbiterianos, nós parabenizamos vocês. Que vocês possam ser homens firmes, constantes na obra do Senhor. E que essa igreja precisa de vocês, né? Para que vocês possam, com o Senhor, honrarem a Ele, honrar essa igreja e trabalharem na obra do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Eu quero convidar, nesse momento, seria o conjunto, né? Mas por enquanto o conjunto todo não está ainda presente. Se Deus quiser, domingo vai estar, né, Claudione? Então eu quero convidar o presbítero Rafael, que vai estar ministrando, junto com o nosso diácono Ednilson. E eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos continuar louvando, celebrando ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. Vamos continuar então adorando ao Senhor através de duas canções. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus
me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te, reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor. Só tu és santo, 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 reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória,
cercado de louvor. Só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai. Abre o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor. Só tu és santo, 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 reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor. Só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Meus irmãos, um dia nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor e haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje nós podemos contemplá-lo pelos olhos da fé e podemos adorar o nosso Deus que é santo, santo, santo. Querido e querida, você pode se assentar. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42. Nós vamos dar sequência à mensagem de domingo. Então você que está nos ouvindo aqui pela primeira vez, você pode ouvir a introdução, não é, a narração, não é, o início da mensagem, pelo canal do YouTube ou do nosso Facebook, tá bom? E hoje nós vamos estar dando sequência a essa mensagem que iniciamos domingo. Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deus amado e querido, a tua palavra foi lida. Nós queremos, Senhor, encontrar nela edificação para nossas almas. Queremos, Senhor, ser tratados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor. E queremos, ó Deus, estarmos certos, convictos, fortalecidos pelo Senhor, de estarmos aptos para servir ao Senhor e servir a tua igreja. Pai, abençoa o teu povo, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento e usando a vida do teu servo para comunicar a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós fizemos uma pequena abordagem domingo na introdução, nos fazendo entender que a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja saudável. Nós aqui estamos no início da era da igreja, após Jesus Cristo ter vindo ao mundo. A igreja está com novos paradigmas, a igreja está vendo o cumprimento das profecias. Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou para os céus, e ele tinha prometido aos seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E cumpre-se no dia de Pentecoste a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce ali
algo maravilhoso, algo precioso da presença do Espírito Santo. Há pessoas de diversas línguas naquele lugar, de diversos países, e ali cada um falou na sua própria língua, e ao mesmo tempo o poder do Espírito Santo dava condição de que cada um compreendesse os acontecimentos ali. Muitos ficaram atônitos, sem entender por quê, ou o que estava acontecendo. E aí vem um dos maiores sermões já pregado em todas as eras, o apóstolo Pedro. Ele prega dando a explicação de que o que estava acontecendo ali é que aquilo que o Pai prometeu através do profeta Joel, e que Jesus havia testificado que ia acontecer logo após aqueles dias, estava se cumprindo. E que agora todos aqueles ouvintes, homens e mulheres que ali estavam, eles tinham que compreender a obra redentora de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aqueles homens e aquelas mulheres precisavam se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas, meus irmãos, a igreja começa a caminhar. Deus usou esses apóstolos que ficaram ali, naquele período, treinados pelo próprio Senhor Jesus. Foram 3 anos de seminário para que eles pudessem estar prontos para cuidar da igreja do Senhor. A igreja começa a caminhar sobre a liderança dos apóstolos, sobre a vida daqueles novos discípulos. E essa igreja agora, ela tem a autoridade, o poder do Espírito Santo, mas também o dever de viver a palavra e de fazer o evangelho conhecido. Meus irmãos, quem escreve o Atos dos Apóstolos é Lucas, o médico, discípulo do Senhor. Ele não só escreve Atos, como ele também escreve o Evangelho de Lucas. Ele fez uma apurada investigação para que todos os fatos a respeito de Cristo necessário fossem registrados no seu livro. Mas é o mesmo Lucas que escreve o livro de Atos, que fala da história da igreja primitiva, da primeira igreja, dos primeiros cristãos. E ele relata aqui, no capítulo 2, de como que essa igreja caminhava, de como que essa igreja vivia, de como que essa igreja estava cumprindo a palavra de Deus. E diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa igreja era uma igreja saudável. E daqui nós tiramos o nosso tema, né, que a igreja de Jesus, ela é saudável. E aqui nós podemos ver nesse versículo 4 características, embora que tem outras características no decorrer do texto, mas são essas 4 que nós estamos apresentando para vocês nessa mensagem. 2 nós já tratamos. Uma igreja saudável persevera na doutrina dos apóstolos. Tratamos disso domingo, você pode rever depois. E uma igreja saudável persevera também na comunhão. E a sequência hoje é de que uma igreja saudável, ela persevera no partir do pão. Eu falava para o presbítero Rafael agora há pouco, a nossa preocupação durante esses últimos anos, nas últimas mensagens, exposições bíblicas, de tratar dos meios de graça, de tratar de forma que fique, né, gravada aí no seu coração, os meios de graça que o Senhor deixou para a condução da sua igreja, para a minha vida e para a sua vida. E aqui nós já tratamos da palavra, que é um meio de graça, porque a doutrina está na palavra. Os princípios que norteiam a vida cristã está na palavra. Então você precisa ler Bíblia. Amém? Mas depois nós tratamos da comunhão. A comunhão, não tem como ter comunhão com os irmãos se você não tiver comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Mas a comunhão, ela está ligada em várias facetas da vida, e principalmente quando nós nos reunimos, de cuidarmos uns dos outros, de orarmos pelos outros, de aconselharmos uns aos outros, e por aí vai. Você pode depois ouvir a primeira parte dessa mensagem. Mas uma igreja saudável, ela é uma igreja que persevera no partir do pão. Mas que pão?
Meus irmãos, aqui nós temos uma referência ao sacramento da ceia do Senhor no culto comunitário. Seja no templo ou nas casas. Aí no versículo 46, vocês vão ver que diariamente esses irmãos perseveravam também nas casas. E eles repartiam o pão. E depois Lucas vai fazer referência às suas refeições. Mas o partir do pão faz referência à ceia. Esses irmãos, nem todos tinham tempo para estarem presentes. Então eles se reuniam nas casas, claro, sob aí a liderança dos apóstolos, sob a liderança de novos membros que estavam sendo constituídos pela igreja. E esses irmãos partiam o pão, eles participavam da ceia do Senhor. Meus irmãos, a ceia é um sacramento e também um dos meios de graça, junto com a palavra de Deus e a oração. A comunhão da ceia do Senhor, ela é o centro da adoração em todo o tempo. Quando você vai ler bons livros de doutrina, livros teológicos, vai colocar a ceia como um dos atos, central do Evangelho, da igreja do Senhor na terra. A ceia era realizada no templo, e quando esses irmãos se reuniam nas casas para adorarem ao Senhor, como eu acabei de falar, eles faziam, diz aí, com alegria e simplicidade de coração. Isso significa que após esses irmãos e essas irmãs serem batizadas, após professarem a sua fé, serem batizadas, elas passavam a fazer parte da comunidade cristã e logo eles participavam do sacramento da ceia do Senhor. E era algo especial para a vida deles. Eles tinham sede de participarem da ceia do Senhor. Eu quero só abrir aqui um parênteses, porque eu não escrevi isso aqui no meu sermão. Essa época, meus irmãos, esses irmãos não tinham carro. Esses irmãos não tinham moto. Esses irmãos não tinham bicicleta elétrica. E eles vinham de diversos lugares, longínquos, distantes, para estarem juntos, na casa uns dos outros, ou no templo, celebrando a ceia do Senhor, cultuando ao Senhor. Isso, irmão, me faz lembrar de um tempo que eu fiz missão como missionário, viajando com os pastores, e nós ia para as fazendas. A mais perto era 10 quilômetros que nós andava a pé. E as mais longínquas era 40 quilômetros. E quando nós chegava ali, irmãos, aqueles irmãos estavam sedentos da palavra, aqueles irmãos estavam sedentos da Santa Ceia. Mas o que mais nos impressionava é que ao conversar com aqueles irmãos, tinha irmãos que vinham a pé ou de cavalo a 70 e até 80 quilômetros de distância para participarem do culto e tomarem a ceia do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós estamos morando do lado da igreja, porque a nossa cidade é pequena. Irmãos que faltam no dia da ceia, irmãos que recusaram receber a Santa Ceia na sua casa. Respeitamos, sabemos que a pandemia é um tempo difícil, mas o desejo do pastor, o desejo da liderança dessa igreja é ver você ligar para o pastor, para um presbítero e dizer quando é que vai ser a ceia, porque eu não aguento mais ficar sem cear. É mandamento do Senhor Jesus. Meus irmãos, o nosso participar do sacramento da ceia é insubstituível para a nossa vida de santificação e firmeza na fé e na palavra. Ela não só nos certifica das verdades contidas no sacrifício de Cristo, mas também pelo poder da presença de Cristo e do seu Espírito Santo nos elementos e em nós, nos fortifica espiritualmente. Por isso nós precisamos, irmãos, desse meio de graça. A ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Calvino, um dos maiores expositores da doutrina e da teologia bíblica, ele fala sobre o sacramento, dizendo o seguinte: o sacramento é o sinal externo, mediante o qual o Senhor nos sela à consciência
as promessas de sua benevolência para conosco, a fim de suster-nos a fraqueza da fé, e nós, de nossa parte, atestamos nossa piedade para com Ele, tanto diante dele e dos anjos, quanto junto aos homens. E é possível defini-lo até com maior síntese, de outra maneira, que se chame o sacramento o testemunho da graça divina para conosco, confirmado por um sinal externo, que com mútua testificação de nossa piedade para com Ele. Calvino escreveu isso nas Institutas, não é? Mas tratando da importância do simbolismo da ceia, não é? Que é feita em memória da morte, da ressurreição de Cristo, não é? Para lembrarmos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, não é? E que Ele vai voltar. Então a Santa Ceia, meus irmãos, é preciso você entender, e você já ouviu muitas vezes, que ela é a substituição da Páscoa do Antigo Testamento. E se o povo de Deus, no passado, entendeu o que era a Páscoa, mais do que nunca nós precisamos entender o que é a Santa Ceia hoje. Quero apenas resumir aqui rapidamente, né, os judeus, o povo de Deus do Antigo Testamento, eles comemoravam a Páscoa com muita seriedade. Era uma festa onde eles faziam por onde estarem presentes, pois relembrava a saída do Egito, o tempo de escravidão, quando tiveram lá sendo escravo de Faraó. Deus enviou a 10ª praga, trazendo morte sobre os primogênitos dos filhos dos egípcios, e salvando os primogênitos dos filhos de Israel, dos filhos dos israelitas, através do sangue de um cordeiro, que foi morto sem defeito, e pela obediência daqueles homens de Deus, que passaram o sangue do cordeiro nos umbrais, das janelas, das portas, das casas, das suas casas ali no Egito. E o anjo da morte veio, e aonde tinha a marca de sangue, nenhuma criança do sexo masculino, nenhuma criança, nenhum primogênito morreu. Meus irmãos, o sangue aspergido cumpria a função de um sinal, na ocasião em que o Senhor passasse e matasse todos os primogênitos do Egito. Aonde houvesse sangue, eram salvos as crianças israelitas. Quando o cordeiro foi morto, seu sangue foi derramado numa ação substitutiva, ou melhor, para que os primogênitos de Israel vivessem. O sangue do cordeiro asseguraria a libertação do povo da aliança. E assim sendo, seu sangue apontava para o sangue do cordeiro, para Jesus Cristo. E é por isso, meus amados irmãos e irmãs, que o apóstolo João, um apóstolo amado, escreve quando João Batista, como profeta, como aquele que preparou o caminho do Salvador, quando Jesus vem ao seu encontro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 e 36. Jesus, em Lucas, no capítulo 22, 14 a 20, faz agora essa transição, da Páscoa para a ceia. E o apóstolo Paulo confirma essa verdade, dizendo que Cristo é nosso Cordeiro Pascal que foi imolado no meu e no seu lugar. O sangue dele foi derramado pelos nossos pecados. E agora na ceia nós estamos dizendo que não precisa mais derramamento de sangue, porque Jesus Cristo foi o Cordeiro que morreu no meu e no seu lugar, derramando o seu sangue pelos nossos pecados e também preparando aí a nossa redenção para um dia estarmos com Ele em glória. A mensagem que a Páscoa trazia sobre a libertação dos judeus do Egito, através da morte e do sangue do Cordeiro, era sinal e figura do sacrifício de Cristo por nós na cruz, para a nossa libertação. Essa é a mensagem que nós anunciamos na ceia do Senhor. Por isso a importância
desse sacramento, quando participamos da ceia do Senhor, nós já desfrutamos no tempo presente dos benefícios da vida eterna. O fato de já estarmos em Cristo é uma prova desse gozo, das bênçãos da era vindoura e a certeza da nossa ressurreição em Cristo, que acontecerá na consumação completa do seu reino com a sua vinda. Aleluia. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu e você, nós precisamos sempre desejar ardentemente participar do sacramento da ceia. Dá até vontade de ministrar a ceia agora, né? De participarmos da ceia do Senhor. Mas, meu querido irmão e irmã, nós precisamos nos esforçar para sempre comer do pão e beber do cálice do Senhor. É um momento de uma íntima comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e também com nossos irmãos. O participar da ceia nos ajudará a ficarmos firmes na mensagem do Evangelho e anunciá-la até que Cristo volte. Na Santa Ceia nós seremos mais agradecidos pela obra e pelo sacrifício de Cristo por nós. E ela nos fortificará para nos mantermos em obediência à palavra, ao nosso Deus, a vivermos uma vida de santidade e de novidade de vida. Assim, viveremos para a sua glória e para honrá-lo até que ele volte. Participar da ceia do Senhor, prezar por esse sacramento, nos identifica como uma igreja viva, verdadeira, como uma igreja saudável. Amém, queridos? Mas o texto diz que eles também perseveravam na oração. Uma igreja saudável é uma igreja que persevera na oração. Nós acabamos de cantar um hino muito lindo. Um hino que tem abençoado muito essa igreja sobre a oração. Durante a pandemia, o conjunto gravou esse hino. Como esse hino circulou na mídia, né, abençoando a nossa vida. Meus irmãos, Lucas diz que essa igreja perseverava na oração. E aqui literalmente ele está falando da oração. A oração de cada irmão, de cada irmã, que oravam, que conversavam com o Senhor. Aqueles primeiros cristãos, diz Justus Gonçalves, em um dos seus livros, que aqueles primeiros cristãos sabiam que não podiam enfrentar a vida com as suas próprias forças, e que não tinham necessidade de fazê-lo. Sempre falavam com Deus antes de fazê-lo, com os homens. Sempre iam a Deus antes de sair ao mundo. Podiam enfrentar os problemas da vida, porque primeiro encontravam a Deus com suas orações. Essa é a realidade que Lucas procura passar nos relatos do Atos dos Apóstolos, na história da igreja. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, a oração é um meio de graça, é um presente de Deus para mim e para você. É uma forma de termos comunhão com Deus, é a forma da igreja ter comunhão com Deus, de falar com Deus, de dar um feedback da palavra quando é ouvida. Porque quando nós ouvimos a palavra, ela trata do nosso coração, ela trata do nosso pecado. E aí nós temos que ir para a oração, dizer: Senhor, obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra me faz enxergar quem eu sou. Mas me faz enxergar também um Deus grandioso, misericordioso e gracioso, que me perdoa e que me põe de pé. Então, irmãos, é a forma de dar feedback para Deus, de darmos resposta quando nós somos edificados, é a forma de nós agradecermos, de nós louvarmos ao Senhor pelos seus feitos. Na palavra Deus fala conosco, mas na oração somos nós que falamos com Deus. A oração é o meio de nos relacionarmos com Deus por meio de palavras ou pensamentos. É o momento que nós ficamos em particular com Deus. Jesus disse que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e ficar em secreto. E nosso Pai que nos vê em secreto e que está em secreto, nos recompensará. Nós precisamos orar, mas nós podemos também orar em público, falar com Deus e através até das nossas orações, pessoas serem abençoadas.
Que maravilha, não? Que maravilha. Que presente de Deus. Como Deus é maravilhoso. Meus irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que orava. O livro de Atos está recheado dessas orações. Eu quero citar algumas para vocês. Deus foi favorável em responder às suas orações. Era comum ir ao templo orar. Capítulo 3, se você puder abrir aí. Pedro e João sobem ao templo na hora 9 para orar. Às 15 horas da tarde, entre 15 e 18 horas da tarde, Pedro e João iam para o templo orar pela igreja, orar pelos pecadores que precisavam ouvir o evangelho, orar por missões. E logo ao entrar, vocês sabem o que acontecia, na hora de entrar no templo. Eles estavam ali para serem homens de Deus que abençoassem vidas, ministrar a palavra de Deus. Mas eles estavam indo orar, cuidar da vida espiritual, colocar diante de Deus a vida deles. No capítulo 4, Pedro e João são presos. Depois de soltos, a igreja ora de forma unânime, todos juntos, intercedendo para que as portas fossem abertas para a pregação do evangelho, os versículos 23 a 31. Lá no capítulo 7, nós encontramos agora os diáconos. O ministério aí diaconal. Mas os apóstolos estão preocupados para que houvesse irmãos que servissem a igreja, para que houvesse diácono na igreja, porque eles precisavam se dedicar a uma vida de oração e da leitura da palavra, da pregação da palavra. Mas fizeram isso com oração, orando, e Deus levantou homens, e aqueles homens foram eleitos para ajudar na obra de Deus. E eles puderam se dedicar a uma vida de oração e da pregação da palavra. Mas, meus irmãos, ainda no capítulo 12, nós vemos que Tiago foi degolado a fio de uma espada. E Pedro foi preso. Mas diz a Bíblia que havia incessante orações a favor do seu povo por parte da igreja, no versículo 5 do capítulo 12. Deus respondeu às orações de maneira soberana. Tiago foi degolado, mas Pedro foi livre e solto da prisão. Deus enviou um anjo que abriu as portas das prisões automaticamente, e Pedro saiu dali ileso. E Pedro é levado à casa de Maria, e lá na casa de Maria havia um grupo pequeno reunido. Havia irmãos que estavam ali lendo a palavra e que estavam orando para que Deus libertasse Pedro da prisão e para que o evangelho continuasse ganhando força e sendo pregado. E nós, como igreja do Senhor, será que temos gastado tempo na oração? Será que temos gastado tempo orando, dobrando os nossos joelhos diante do Senhor? Ou será, meus irmãos, que nós temos gastado momento apenas para ouvir a murmuração do povo e muitas vezes nos tornarmos também pessoas que reclamam? Que blasfêmia contra Deus. Sabe, meus irmãos, quando você lê a palavra, quando você ora, quando você participa do sacramento da ceia, você é fortificado para que você não viva murmurando, reclamando, blasfemando contra o Senhor. É na oração que nós cuidamos do nosso coração. É na oração que nós falamos a verdade daquilo que nós pensamos para o Senhor. Quando nós estamos diante do Senhor, nós nos despimos, nós não temos segredo. E o Senhor quer ouvir o que temos para falar com Ele. É na oração que derramamos a nossa alma diante do Senhor nosso Deus, reconhecendo os seus atributos, a sua santidade. É na oração que reconhecemos que nós somos pecadores e carentes do seu perdão, e que só Ele pode nos perdoar e nos purificar. É na oração que suplicamos por nossas necessidades e intercedemos pelos nossos irmãos e pela salvação dos pecadores. Por isso, queridos, nós precisamos orar. É na oração que temos a alegria de agradecer ao Senhor por todos os seus feitos redentores e por todas as bênçãos recebidas diariamente. Você tem orado? Ore, minha irmã. Ore, meu irmão. Ore, igreja do Senhor. Ore.
Não se canse de orar. Derrama a sua alma diante do Senhor. Clame, louve, adore, confesse, interceda ao Senhor, pois Ele nos ouvirá. A Bíblia está cheia de promessas que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos atende. Ore para que pessoas sejam libertadas da escravidão do pecado, para que a igreja seja revestida do poder do Espírito Santo, para pregar e discipular novas pessoas na fé. Ore para que a liderança e os ministérios da nossa igreja cumpram os seus serviços nesse ano de 2021. Que todas as atividades da nossa igreja possam ser feitas com decência e ordem, que glorifique o nome do Senhor. Ore para que o sustento da igreja não falte e seja suprido, pelos nossos dízimos e ofertas. Ore pela vida do seu pastor, pela sua esposa. Oremos uns pelos outros, carreguemos os fardos uns dos outros, e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. Quero concluir dizendo a você que para sermos uma igreja saudável, precisamos ser perseverantes na doutrina. Nunca se esqueça disso. Na palavra, nada mais além da palavra. Nenhuma revelação que não esteja na palavra. Nenhum dito do Senhor que não esteja na palavra. Na doutrina dos apóstolos. Nós defendemos isso no primeiro ponto dessa mensagem, né? Que a doutrina dos apóstolos vinha da palavra. Na comunhão, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja do Senhor vive nessa perseverança, porque tem as promessas de que nós iremos permanecer até o último dia, quando Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É por isso que a gente persevera na doutrina, na palavra. É por isso que a gente tem comunhão com Deus e com os irmãos. É por isso que nós perseveramos na ceia do Senhor e na oração. Porque o Senhor falou que está conosco. E que Ele vai voltar. E Ele disse: no mundo passais por aflições, por pandemia e muitas outras coisas que ainda virão. Mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. E Ele venceu para nos tornar também vencedores. Não importa o que aconteça, a igreja do Senhor Jesus permanecerá até a sua vinda. Nada pode destruir a igreja do Senhor Jesus e nem impedi-la de ser perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nem dessa igreja anunciar o evangelho, pois o próprio Senhor Jesus Cristo é a pedra, a rocha que edifica a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Certamente, meus irmãos, esse é o modelo de uma igreja saudável. Nós queremos ser essa igreja. Queremos ser essa igreja que traga um impacto para essa cidade, para as cidades vizinhas. E quem sabe, Deus possa nos levar até mais longe. Aquele que permanece perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir e nas orações, coopera para que essa igreja do Senhor, local, né, a igreja presbiteriana de Penápolis, seja uma igreja saudável. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Nós vamos pedir a você que fique de pé. Nós vamos orar pela sua vida. E em seguida, nós vamos também cantar um hino, que é uma oração. E depois nós receberemos a bênção. Querido Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja aqui presente. Muito obrigado, Espírito Santo, porque a palavra é tua, revelada a nós.
E nela está escrito de como os primeiros cristãos viviam. E nós queremos ser uma igreja saudável, como essa igreja foi, Senhor. Não nos deixe nos desviar, não nos deixe nos afastar, Senhor, da doutrina, da palavra, da comunhão, do partir do pão e das orações. Ajude-nos, ó Deus, a ser uma igreja que possamos influenciar uns aos outros e cuidar da nossa vida espiritual, porque, ó Deus, nós recebemos pessoas que vêm para cá para serem transformadas pelo poder do Teu Evangelho, mas o Senhor usa cada um de nós nessa transformação, nessa pregação, no discipulado. Por isso, ó Deus, cuida da Tua igreja, faça de mim, faça de cada um de nós, crentes saudáveis, uma igreja saudável, que glorifique o Teu nome, Senhor, e que viva a Tua palavra, que viva, ó Deus, perseverante na oração, ó Deus, na comunhão e no partir do pão. Pai, nós oramos agradecidos, certo de que o Senhor nos ouve e nos atende, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Orando, cantando. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor e vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Nós não temos um amém bonito aqui, né, tocado pelo teclado com nossos irmãos, né? O William e a Aniele, mas nós temos nossas vozes, né? E oramos para que logo nós possamos ter o nosso teclado de volta. Quem sabe Deus está mandando irmãos aí para a igreja, né? Com dons aí diferentes, talentos, para servir a obra do Senhor. Quero só dizer para os irmãos que domingo nós continuaremos pregando o Sermão da Montanha, né? Nós suspendemos aí nesse período de férias e continuaremos no próximo domingo. Conto com a sua presença, tá bom? Nossas reuniões de oração estão sendo no período da escola dominical. Hoje nós já nos reunimos pela manhã de volta, né? Os 2 últimos domingos nós tivemos reunião de ministério, tivemos a reunião também da Assembleia Geral, tivemos um culto também pela manhã, e estaremos todo domingo pela manhã. Você é o nosso convidado para estarmos conosco aqui, com a palavra, com o tempo de louvor e com o tempo também de orações. Uma boa semana a todos.